amados? Vamos estender a mão a Ele. Senhor Deus, obrigado pela vida do Teu Filho, Jesus. Que nessa noite, Pai, Ele possa transbordar em nossas vidas. Que nessa noite, Senhor, seja menos dele, Senhor, e mais de Ti, da Tua presença. Que Ele possa ser boca, Senhor, do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, Pai, encha Ele neste momento, Senhor. E de que nós possamos ser abençoados pela Tua palavra. E de que também possamos sair diferente de como nós entramos, em nome de Jesus. É isso que nós pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. Minha igreja, graça e paz. Boa noite, feliz 2023 para todo mundo. Alguns eu já dei feliz 2023 hoje de manhã, mas não. Diz que até 30 de dezembro desse ano a gente pode repetir, né? Ainda 2023, feliz 2023. Quando terminar o ano a gente para de dar o feliz 2023. Mas temos tempo para isso. E como é bom estar com vocês nessa noite, como é bom estarmos juntos nessa noite, podermos louvar o Senhor juntos, né? Isso é um privilégio, nós estarmos aqui reunidos nessa noite. Eu estava aqui ouvindo louvor, lembrando uma passagem de Romanos 8:38, se eu não me engano, que diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. A palavra não diz assim, olha, tem algumas coisas que vão te separar. Não, não. A palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, naquele momento que você sentir assim que está difícil, que parece que Deus está longe, que parece que as promessas do Senhor estão tão distantes. Lembra dessa passagem? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? E eu gostaria de começar esse momento com uma pergunta. Já que nós falamos disso, né? Você acredita que independente das circunstâncias, obrigado, meu amado, que independente de qualquer circunstância, Deus pode transformar esse ano de 2023 num ano maravilhoso para você? Amém. Você crê nisso? Então fala para o irmãozinho que está do lado, eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. Porque, meu irmão, minha irmã, as bênçãos do Senhor, elas vêm. Mas muitas vezes essas bênçãos, elas não são individuais. Elas são comunitárias. Nós vivemos a igreja, nós vivemos o corpo de Cristo. E o corpo, ele anda junto. E as bênçãos andam junto. Quando eu sou abençoado, significa que eu posso abençoar. Quando eu ando com o irmãozinho que também quer ser abençoado, a bênção se multiplica. Então eu quero te pedir mais uma vez que você vire para o irmãozinho que está aí perto de você e fale para ele, me abençoa daí que eu te abençoo daqui. E vamos abençoar uns aos outros. Porque quando eu estou abençoando meu irmão, você pode ter certeza, você abençoa o seu irmão, a bênção também retorna para você. Porque é assim que o nosso Deus age. E já que nós estamos crendo e abençoados, vamos orar então, pedir para que o Senhor nos dirija na sua palavra nessa noite? Deus, nós nos colocamos, ó Pai, na Tua presença mais uma vez nessa noite, pedindo que o Senhor derrame, Senhor, sobre nós o Teu querer, a revelação da Tua palavra, ó Deus, e que os nossos corações possam ser tremendamente impactados pelo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós oramos em nome, por amor e resignados ao Senhor Jesus. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos falando tanto de 2023, né?
E eu creio, sim, que o Senhor pode fazer toda a diferença nas nossas vidas nesse ano. Num ano que começou tão conturbado, né? Às vezes fica a sensação que 2022 nem terminou, né? Parece que a gente pulou direto, né? Mas um ano que começa tão conturbado, com tantos desafios, com tanta dificuldade, com tantas inseguranças, eu creio que o Senhor pode fazer total diferença nas nossas vidas. O Senhor pode mudar e abençoar as nossas vidas. E dentro dessa perspectiva, é uma coisa que sempre a gente fica se perguntando, né? Como é que se existe uma bênção, como é que eu acesso essa bênção? Como que nós entregamos, como a quem falou, o nosso ano de 2023 nas mãos do Senhor? Como é que nós fazemos para que isso se torne realidade, para que esse ano maravilhoso que nós esperamos no Senhor se torne realidade? E aí Deus me mostrou aí 3 pontos relacionados a essa entrega e viver as bênçãos do Senhor que nós vamos trabalhar nessa noite. São só 3, dividido em 27 itens cada um, tá? Então, acho que até umas 11 horas a gente sai daqui, mais ou menos. Brincadeira, mas são 3 itens que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. O primeiro ponto é: nós precisamos entender quem somos em Deus. A base para nós sermos abençoados é nós entendermos quem nós somos em Deus e o que Ele espera de nós. Então, para clarear isso, quero te pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus 5, de 13 a 16. Evangelho de Mateus 5, do versículo 13 até o versículo 16. Mateus 5, de 13 a 16. Vamos lá. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com que há de se salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz a todos os que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está no céu. Amém. E esse trecho do Sermão do Monte mostra como nós podemos entender a nossa posição diante do mundo e diante de Deus. É a posição que Deus colocou a sua igreja. Deus nos chamou para fazermos diferença. Deus não nos chamou para ficarmos quietinhos no nosso canto. Deus não nos chamou para apenas virmos aqui num domingo à noite e ficarmos sentadinhos no banco da igreja ouvindo o irmão falar. Deus nos chamou para fazermos diferença, para sermos diferentes. Quando a gente fala de sal, a gente coloca 2 coisas, né? O sal, ele tem uma questão, principalmente nessa época, ele era utilizado para a conservação dos alimentos, para que o alimento não se estragasse. Mas o sal também ele era utilizado, e ele ainda é utilizado, para potencializar o sabor das coisas. Quando você pega uma carne e você coloca sal na carne, o que você está fazendo? Você está potencializando o sabor da carne. Você vai sentir com mais intensidade esse sabor da carne. E é isso que Deus espera de nós. Que nós sejamos esse tempero do mundo. E ao mesmo tempo, Deus espera de nós que nós sejamos luz. É isso que Jesus falou que nós somos. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E o que é ser luz? Ser luz é tornar visível a vontade de Deus. É tornar visível a palavra de Deus. É dar rumo dentro da palavra de Deus. Então, quando nós estamos juntos como igreja, e nós somos sal da terra e luz do mundo,
nós podemos fazer diferença uns para com os outros. Nós não somos simplesmente pessoas que conheceram Jesus, o que já é uma bênção. Quando nós entregamos nossa vida diante do Senhor, a nossa vida muda a partir daquele momento. A palavra diz que nós somos nova criatura, nós somos diferentes. Espiritualmente, nós nascemos de novo. Mas isso, meu irmão, minha irmã, não é o fim, isso é o começo. Deus nos chama para fazermos diferença. Deus nos chama para onde nós estamos, nós sermos diferentes. A gente fala muito de missão, né? Porque as missões. Às vezes é mais fácil você pegar um avião até a África e falar de Jesus para uma pessoa que está lá na rua, do que você falar de Jesus para o teu vizinho, que tantas vezes te incomoda. Já pensou nisso? Mas o amor de Deus, ele não é só para a pessoa que está perdida na África. Ele é para esse vizinho, que tantas vezes você não gosta. E nós temos que estar abertos para sermos usados por Deus em relação a isso. Nós temos que estar abertos para sermos usados por Deus para abençoar o irmão que está do nosso lado. Eu queria que você fizesse um exercício mental nessa noite. Tantas vezes a gente vê as coisas que acontecem no mundo, né? E a gente fica se perguntando, aonde Deus está nisso? Eu estava aqui, comecei a pregação, passou uma pessoa, provavelmente que dorme na rua, carregando um colchão. Onde está Deus que não age em relação a essa pessoa? Às vezes a gente fica se perguntando, né? Mas eu queria que você trocasse isso. Quando você pensar onde está Deus, pense onde está a igreja. Então, quando nós vemos uma pessoa com fome na rua, em vez de perguntar onde está Deus, e falar, meu Deus, por que o Senhor não tira ela da rua? Que nós falemos aonde está a igreja. Porque nós representamos o Senhor neste lugar. Nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Quando nós vemos uma pessoa doente, que a gente fala assim, Senhor, por que o Senhor não cura essa pessoa? Nós temos que falar, aonde está a igreja que tem que orar por essa cura? Quando nós vemos uma pessoa sem emprego, ou uma pessoa deprimida, e a gente fica pensando, por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Nós devemos mudar a nossa pergunta e falar, aonde está a igreja para apoiar essa pessoa? Porque, meu irmão, minha irmã, se nós queremos ser sal da terra e luz do mundo, nós temos que começar ao nosso redor. Nós temos que começar entre as pessoas que estão à nossa frente. Até o momento que nós possamos chegar, por exemplo, como eu citei de manhã, numa fila de banco, e ver uma pessoa que está ali, às vezes doente, sofrendo, e abençoar essa pessoa para que ela seja curada. Esse é o nosso papel. É ser luz. É ser sal da terra. E se nós entendemos que nós somos isso, Jesus não falou assim, um dia vocês serão. Ele falou no Sermão do Monte, vós sois. Lembra que quando Jesus começa o ministério dele, João Batista está preso na cadeia e pede para que um dos discípulos vá perguntar para Jesus se é chegado o reino de Deus. Jesus fala, os enfermos são curados, os cativos são libertos, e o que tem fome é alimentado. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus já está instaurado, e dentro desse reino, meu irmão, minha irmã, você é sal da terra e você é luz do mundo. É isso que a palavra nos diz. E essa bênção, ela é tão forte e ela é tão comunitária que quando eu sou abençoado, eu tenho a possibilidade de abençoar o meu irmão. E essa bênção pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser realmente de caminhar junto, pode ser física, pode ser dar o braço, pode ser ajudar no trabalho. Mas eu tenho que fazer essa diferença.
E às vezes a gente pensa, nossa, mas eu tenho tão pouco. Eu sou tão pequeno dentro desse reino. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que você é sal da terra e luz no mundo. Você tem duas opções: aceitar o que o mundo diz de você, e normalmente isso é pejorativo, né? Normalmente o mundo distorce o que você é, ou você acreditar no que a palavra de Deus diz. E se nós queremos ter um 2023 diferente, nós devemos começar, e essa é a base da nossa fé, acreditando no que a palavra de Deus diz e entendendo quem nós somos. Quando você pensa que você é sal da terra e luz do mundo, você começa a entender que as bênçãos de Deus são para você. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é: para sermos abençoados, devemos ter uma vida de jejum e oração. Então, o primeiro ponto foi entender quem nós somos, que nós somos sal da terra e luz do mundo. O segundo ponto, para sermos abençoados e termos um ano maravilhoso, 2023, é que nós devemos ter uma vida de jejum e oração. Abra sua Bíblia em Mateus 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, os versículos 16 a 18. E continuamos nós no Sermão do Monte. Mateus 6, de 16 a 18, diz o seguinte: além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, de semblante triste, porque desfiguram a face, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, para não pareceres aos homens que jejuas. Mas teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Olha que loucura! Quando nós jejuamos, quando nós oramos, e aí vamos colocar o outro pé do nosso tripé, né? Quando nós buscamos a Deus na sua palavra, Ele nos abençoa. E Ele não nos abençoa no escondido, Ele nos abençoa publicamente. Por quê? Para que o nome dEle seja engrandecido. Tantas vezes nós perdemos a bênção, sabe por quê? Porque a gente vai lá, ora, pede para Deus: Deus, faz isso na minha vida. Deus, eu preciso aqui passar por esse momento difícil que eu estou vivendo, por essa complicação que eu estou vivendo. A gente vai, ora, põe o joelhinho no chão, e aí Deus vai e faz o sobrenatural, aquilo que a gente não imaginava, aquilo que a gente achava que era impossível. E aí o que a gente faz? A pessoa vem perguntar: nossa, você conseguiu? Eu consegui. Só que não foi a gente, foi Deus. Lembra que as coisas que Deus faz, se a gente for olhar aí no Antigo Testamento, a única coisa que Deus pede, que o nome dEle seja engrandecido. Em tudo que acontece na nossa vida, que o nome dEle seja engrandecido. Um exercício que eu te convido a fazer é toda noite antes de dormir, agradecer por alguma coisa que Deus fez na tua vida naquele dia. E engrandecê-lo por isso. Sabe por quê? Não é porque Ele é orgulhoso. É porque quando publicamente nós agradecemos o Senhor, nós engrandecemos o nome dEle, mais pessoas são alcançadas. E nós temos que acreditar que a nossa oração e o nosso jejum têm poder. Então eu quero trazer para vocês um textinho rápido aqui, de um livro que foi indicado na Faculdade de Teologia nesse semestre, que é a história do avivamento da Rua Azusa. Não sei quantos de vocês já leram ou conhecem a história do avivamento na Rua Azusa. Num determinado momento, nos Estados Unidos, início do século XX, o Senhor trouxe um avivamento muito forte.
Um avivamento ao ponto de criar um movimento que perdura até hoje, que é o movimento pentecostal. Para vocês terem uma ideia do que acontecia, as pessoas simplesmente eram levadas até a cidade onde esse movimento estava acontecendo. Então a pessoa estava lá do outro lado do país, nos Estados Unidos, orando na casa dela, e o Senhor falava, você vai para lá. E ela chegava na rodoviária e falava assim, o Senhor me mandou para cá, eu não sei porquê. Mas o que está acontecendo de Deus nesse lugar? E nós estamos falando no início do século XX, 1900 e bolinha. E aí falavam para ela, não, olha, o que está acontecendo aqui é na Rua Azusa. Tem uma casa na Rua Azusa que o povo está orando, e as pessoas estão se convertendo, os outros estão sendo curados, e está acontecendo um mover enorme de Deus. Então eu quero ler para vocês um trechinho desse livro que narra aí a história do pregador que foi usado por Deus na Rua Azusa. E ele, resumindo um pouquinho antes desse texto, né, ele tem um momento que ele perde a filha dele de 5 anos por uma doença. E ele, ao invés de culpar Deus por isso, ele fala assim, agora eu vou me entregar totalmente ao Senhor e à sua obra para o que o Senhor quer fazer da minha vida. Então ele narra o seguinte, a morte da pequena Esther havia partido meu coração e sentia que só poderia viver enquanto servisse ao Senhor. Ansiava por conhecê-lo de uma forma mais real e por ver o trabalho de Deus avançar com poder. Um grande peso e desejo surgiram no meu coração para que houvesse grande avivamento. Ele estava preparando-me para um novo serviço seu. Este, porém, só poderia acontecer quando houvesse em meu coração um anseio mais profundo por Deus e uma verdadeira dor de parto na minha alma pela obra de Deus. E isso Ele me deu. Nessa época, em diferentes lugares do mundo, muitos estavam sendo preparados de forma semelhante. Mais uma vez, Deus estava prestes a visitar e a libertar o seu povo, e era preciso intercessores para que isso acontecesse. No início de maio, um poderoso avivamento irrompeu no templo da Igreja Metodista de Lake Avenue, em Pasadena. Quase todos os jovens que haviam sido tocados por Deus nas reuniões da Missão Peniel frequentavam essa reunião e estavam orando para que acontecesse um avivamento ali. Aliás, estávamos orando por um avivamento que varresse toda a cidade de Pasadena, e Deus estava respondendo às nossas orações. Vi maravilhas realizadas pelo Espírito Santo em Lake Avenue. O altar estava repleto de pessoas buscando a Deus, apesar de não haver ali nenhum grande pregador. Em uma única noite, quase todos os não salvos que estavam presentes tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo. Foi uma vitória total para Deus. Havia uma poderosa convicção de pecado em todo o povo. No decorrer de 2 semanas, 2 centenas de pessoas ajoelharam-se perante o altar, buscando o Senhor. É incrível quando a gente pensa o que pode fazer a oração e o jejum. Vocês imaginam se na nossa igreja, em 2 semanas, nós tivermos 200 convertidos? 200 pessoas que estavam perdidas, 200 pessoas que não tinham a salvação, e em 2 semanas conhecem o Senhor. Isso é avivamento. Avivamento não é louvor alto, não é modos de agir. Avivamento é o Senhor agindo de forma extraordinária no nosso meio. E é isso que nós temos que buscar em 2023. Quando a gente fala em buscar um avivamento genuíno para a nossa igreja, é viver a mesma coisa na Paulista que a Igreja Metodista em Pasadena viveu. Isso não depende de pregadores, não depende do Marcos estar aqui, do pastor estar aqui. Isso depende de você buscar o Senhor, se entregar ao Senhor, jejuar para que o Senhor faça, buscar na palavra. É o seu relacionamento com Deus, já que você é sal da terra e luz do mundo, que traz o avivamento. Ter um 2023 maravilhoso, talvez os nossos planos passem pela área financeira. E tem que passar. Passe pela área profissional, pela área familiar,
pela área das emoções, dos sentimentos. Senhor, eu ando tão triste, eu ando tão desanimado, eu quero ser curado disso. Passa pela cura. Mas acima de tudo, para termos um 2023 maravilhoso, nós temos que ter a presença do Senhor. De forma extraordinária. Meu irmão, minha irmã, não se contente com pouco. Não se contente com migalhas do Senhor. Porque o Senhor tem muito mais para a tua vida. O Senhor tem muito mais para derramar sobre essa igreja. Há pessoas ao nosso redor que precisam tanto desse Deus. E nós temos que ser canais para isso. Nós temos que estar dispostos a isso. Porque se nós queremos ações sobrenaturais do Senhor, nós temos que orar e jejuar. E nós vamos ter aí, a partir dos próximos dias, nós vamos começar, se eu não me engano, nas próximas semanas, né, ou semana que vem ou na outra, nós vamos começar o nosso jejum anual aí, dos 12 dias, um dia para cada mês do ano. Mas a gente não pode se prender a um jejum por ano. Não precisamos ter também um jejum de um ano, né? Mas a gente não pode ter um jejum só por ano. O jejum e a oração tem que ser uma constante nas nossas vidas. Amém? E eu falei que o primeiro era nós devemos entender quem nós somos sal da terra e luz do mundo. O segundo item que eu falei é que nós temos que jejuar e orar. E o terceiro item dessa noite, eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus 6, 25. Mateus 6, 25 até o versículo 27 diz o seguinte: Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Mas é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Meu irmão, minha irmã, o terceiro ponto que nós precisamos para ter um 2023 maravilhoso é que nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar num Deus que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Nós temos que entregar não só os nossos planos na mão do Senhor, mas nós temos que entregar o nosso dia a dia na mão do Senhor. Porque as dificuldades virão, elas são inerentes, elas virão. Teremos momentos de dificuldade, teremos momentos de aflição, teremos momentos que a gente não vai saber o que fazer. Mas nós temos um Deus que é dono de tudo. E é muito louco a gente pensar que um Deus que criou o universo, que tem todo o poder, olha para a nossa vida e fala, eu vou cuidar dele. Olha para a minha vida, olha para a vida do Ed, olha para a vida da Cristina, olha para a vida da Ju, olha para a vida de cada um de nós e fala, eu vou cuidar. Porque às vezes a gente tem a sensação que Deus é um cara tão ocupado, né? Não, Deus é muito ocupado para os meus problemas. Eu aprendi que Deus ama ouvir os nossos problemas, por menores que eles sejam, mas Ele gosta mais ainda, sabe do quê? De quando nós entregamos nas mãos dEle e cremos que Ele fará o melhor. O grande problema é que muitas vezes nós somos reativos, você já pensou nisso? A gente vai e faz a bobagem e depois pede para Deus, né? Deus conserta, porque agora eu fiz bobagem, Deus conserta. Então, talvez um exercício que a gente tem que fazer, mais um exercício para o aconchego do lar, é a gente, antes de fazer, falar, Deus, e aí? O que eu tenho que fazer? Eu creio que o Senhor vai me mostrar o que é melhor para a minha vida. Eu creio que o Senhor vai fazer isso. Porque, meu irmão, minha irmã, quando nós estamos caminhando como sal da terra e luz do mundo, e quando nós estamos orando e jejuando,
nós estamos na presença do Senhor. Quando a gente ora e jejua, quando a gente intercede, como diz o texto que nós lemos, né, que Deus estava levantando várias pessoas intercedendo ao redor do mundo. E o que é a intercessão? A intercessão é eu me colocar na frente da pessoa, quando a pessoa vai receber um problema. Quando eu oro pela Michele, eu estou me colocando na brecha dela. Senhor, Michele está com problema, então eu quero que o Senhor a abençoe, eu quero que o Senhor cuide dela. Eu estou me colocando diante dela. Quando eu faço isso pelo Nicolas, acontece a mesma coisa. Quando o Murilo faz isso por mim, acontece a mesma coisa. Então nós temos que orar e jejuar e crer que o Senhor está fazendo de uma forma ativa. Senhor, quais são os planos que o Senhor quer para esse ano? Como é que o Senhor quer que eu comece o ano? O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, eu fui abençoado. O que eu devo fazer com a minha bênção? Senhor, o Senhor está fazendo tal coisa na minha vida. Para quê? Quem deve ser abençoado junto comigo? Muitas vezes a gente está lendo a Bíblia e o Senhor fala aos nossos corações, né? Já aconteceu isso aí com você? Você está lendo a Bíblia e o Senhor fala no seu coração? Você já pensou que aquilo ali pode não ser para você só? Que pode ser para o irmãozinho que está sofrendo a mesma coisa que você? Que precisa de uma palavra de incentivo? Que precisa de uma palavra de encorajamento? Então nós temos que aprender a repartir. Porque quando nós repartimos, nós exercitamos o crer. Já pensou nisso? Quando eu viro para você e falo, o Senhor tem grandes coisas para 2023 para a sua vida, eu estou repartindo a palavra que o Senhor me deu. Mas eu tenho que primeiro crer nela, para que ela te alcance. E você só vai recebê-la se você crer. Se você não crer, você vai deixar passar. Teve uma vez que nós estávamos num culto em Teresópolis e o Senhor ministrou grandes coisas naquele culto. E no final do culto, uma das pessoas que estava na direção virou para a gente e falou, gente, vamos orar. Porque o Senhor está me mostrando que muita gente aqui, e nós estávamos em mais de 200 pessoas, mais de 200 jovens naquele lugar. E ela falou, tem muita gente aqui que recebeu grandes pérolas, mas pela incredulidade está perdendo. Então, que nós possamos exercitar esse crer. Exercitar o crer nas bênçãos do Senhor para 2023. Exercitar o crer que Deus vai cuidar de nós, apesar das dificuldades que teremos nesse ano. Exercitar o crer que, como eu comecei a mensagem, nós temos um Deus que nos ama e que nada pode nos separar do amor dEle. Nós devemos ter isso nas nossas mentes de forma muito clara. Mas eu falei na palavra que nós temos que orar, não é isso? Nós temos que orar intensamente nesse 2023. Então, eu quero convidar o Ministério do Louvor que vem aqui na frente. E eu quero te convidar a receber uma oração nessa noite, pelo seu ano que está começando. Como eu falei, muitas vezes nós precisamos ter uma atitude, nós não podemos ser apenas passivos, né? Às vezes nós ficamos tão acomodados nos nossos bancos. Já pensou nisso? Né? Que é tão simples ficar aqui escondidinho no banco. Mas eu quero te desafiar nessa noite. Nós não vamos fazer uma oração pessoal com cada pessoa que vier aqui na frente, nós vamos fazer uma oração comunitária. Mas enquanto o Ministério de Louvor está tocando novamente esse cântico, eu quero te desafiar a vir aqui na frente, como um gesto, mostrando ao Senhor que você quer que Ele cuide do seu ano de 2023. Se posicionando diante do Senhor, falando que Ele vai fazer o seu 2023 um ano especial. E não pelos nossos esforços, mas pela graça dEle, a graça imerecida, porque nós não merecíamos, mas o Senhor faz muito mais do que a gente espera. Então eu te convido nessa noite, que você possa vir
aqui até o altar. E no final do cântico nós vamos orar juntos.